Imagine uma criatura das trevas. Um cão enorme com olhos flamejantes e uma aura de puro terror. Esta é a imagem do cão negro, uma lenda enraizada no folclore britânico, particularmente associada a Dartmoor, na Inglaterra. O cão negro é mais do que um animal, é um prenúncio de morte, um espectro que assombra a noite e a imaginação. A sua aparição é um sinal de tragédia iminente, um aviso arrepiante que ecoa pelos páramos desolados. Gerações inteiras cresceram ao ouvir contos sobre esta criatura, sussurrados em voz baixa, à volta de lareiras. O cão negro é um lembrete constante do poder do desconhecido, da escuridão que espreita para lá do véu da realidade. A charneca de Dartmoor, no sudoeste de Inglaterra, é um local de beleza selvagem e atmosfera melancólica. Este vasto e desolado terreno é conhecido por suas paisagens dramáticas e clima imprevisível, que juntos criam um cenário quase sobrenatural. As colinas ondulantes, cobertas de urze e gramíneas, parecem se estender infinitamente sob um céu frequentemente cinzento e carregado de nuvens. É um palco perfeito para histórias de fantasmas e criaturas míticas. A neblina que se arrasta pelo chão e os ventos uivantes que varrem a charneca contribuem para a sensação de que este é um lugar onde o mundo natural e o sobrenatural se encontram. As árvores retorcidas e os caminhos sinuosos parecem esconder segredos antigos, prontos para serem descobertos por aqueles corajosos o suficiente para explorar. A vastidão desolada, os penhascos rochosos e o nevoeiro que se agarra ao chão criam uma sensação de isolamento e mistério. Este ambiente inóspito tem sido o berço de inúmeras lendas e contos ao longo dos séculos, cada um mais intrigante e assustador do que o outro. A solidão da charneca, combinada com sua beleza austera, faz com que seja um lugar onde a imaginação pode correr solta. É neste ambiente que a lenda do cão negro se enraizou há séculos. Esta criatura espectral, muitas vezes descrita como um enorme cão negro com olhos brilhantes, tem sido uma presença constante nas histórias locais. A lenda do cão negro é uma das mais antigas e persistentes da região, passando de geração em geração. Histórias sobre um cão espectral a aterrorizar os habitantes locais existem desde o século XVII. Essas histórias variam em detalhes, mas todas compartilham a mesma essência. Um encontro com o cão negro é um presságio de má sorte ou até mesmo de morte. Os aldeões contavam essas histórias ao redor das fogueiras, mantendo viva a tradição oral e o medo do desconhecido. Alguns acreditam que o cão negro seja o espírito de um nobre maligno, condenado a vagar pelos páramos pelos seus crimes. Este nobre, segundo a lenda, teria cometido atos terríveis durante sua vida, e sua punição foi ser transformado em um cão espectral destinado a assombrar a charneca eternamente. Sua presença é um lembrete sombrio das consequências de uma vida de maldade. Outros veem-no como uma divindade pagã antiga, esquecida pelo tempo, mas ainda poderosa. Esta interpretação sugere que o cão negro é uma manifestação de forças naturais antigas, uma entidade que personifica o poder bruto e indomável da charneca. Os altares esquecidos e os símbolos pagãos encontrados na região são vistos como evidências de cultos antigos que veneravam essa entidade. Seja qual for a sua origem, o cão negro tornou-se parte integrante da identidade de Dartmoor, um símbolo sombrio do poder da natureza e da persistência do passado. A lenda continua a fascinar e aterrorizar tanto os moradores quanto os visitantes, mantendo viva a conexão entre o presente e o passado. As histórias do cão negro são um lembrete de que, mesmo em um mundo moderno, as antigas lendas ainda têm o poder de capturar nossa imaginação. Um símbolo sombrio do poder da natureza e da persistência do passado. A charneca de Dartmoor, com sua beleza selvagem e atmosfera melancólica, continua a ser um lugar onde o mistério e a lenda se entrelaçam, criando um cenário perfeito para histórias que desafiam o tempo e a lógica.
é um lugar onde o passado nunca está realmente distante e onde as lendas antigas continuam a viver e a respirar. No cerne da lenda do Cão Negro está a história de Hugo Baskerville, um nobre implacável e cruel que viveu no século XVII. Hugo era conhecido por sua natureza impiedosa e seu desejo insaciável por poder e controle. Ele governava suas terras com mão de ferro, e seu nome era sussurrado com medo e respeito entre os camponeses. Reza a lenda que Hugo, obcecado por uma jovem de beleza incomparável, a raptou da sua família. A jovem, desesperada e aterrorizada, foi levada para a mansão dos Baskerville, onde Hugo planejava mantê-la cativa até que ela cedesse aos seus desejos. Mas a jovem não estava disposta a se submeter. Em uma noite de tempestade, ela conseguiu escapar de seus captores e correu pelos páramos, buscando desesperadamente por liberdade. Hugo, enfurecido com a fuga, montou em seu cavalo e a perseguiu incansavelmente. A perseguição foi longa e exaustiva, e a jovem, já fraca e assustada, acabou sucumbindo à exaustão e ao terror, caindo morta nos páramos. Hugo, consumido pelo remorso e pela fúria, fez um pacto com o diabo, implorando por poder para vingar a morte da jovem. Ele estava disposto a sacrificar qualquer coisa para obter a força necessária para punir aqueles que ele acreditava serem responsáveis por sua desgraça. Em um ritual sombrio e macabro, Hugo ofereceu sua alma em troca do poder que tanto desejava. O diabo atendeu ao seu pedido, mas a um preço terrível. A alma de Hugo e a dos seus descendentes seria assombrada por um cão demoníaco, um arauto da morte. Este cão, conhecido como o Cão Negro, era uma criatura de pesadelos, com olhos brilhantes como brasas e um uivo que gelava o sangue. Ele se tornaria o símbolo da maldição que pairava sobre a família Baskerville. A partir daquele dia, a família Baskerville viveu sob a sombra da maldição, aterrorizada pela aparição do Cão Negro. A mansão dos Baskerville, uma vez um símbolo de poder e riqueza, tornou-se um lugar de medo e desespero. Os descendentes de Hugo viviam em constante temor, sabendo que a qualquer momento o Cão Negro poderia aparecer para reclamar mais uma vida. Cada morte na família era atribuída à criatura, consolidando o mito e o medo que ela inspirava. Funerais se tornaram eventos frequentes, e a família Baskerville foi lentamente consumida pela paranoia e pelo terror. A lenda do Cão Negro se espalhou, e a história de Hugo Baskerville e sua maldição se tornou um conto de advertência, lembrando a todos das consequências terríveis do pecado e da vingança. No início do século XX, um escritor chamado Sir Arthur Conan Doyle deparou-se com a lenda do Cão Negro. Doyle, já famoso pelas suas histórias de Sherlock Holmes, ficou fascinado pelo conto e viu nele o potencial para um novo tipo de história de detetive. Em 1901, ele publicou um romance que transportaria o mito do Cão Negro para o século XX e o apresentaria a uma nova geração de leitores. Na história de Doyle, Sherlock Holmes e o seu fiel companheiro, Dr. Watson, são chamados a Dartmoor para investigar a morte misteriosa de Sir Charles Baskerville. A suspeita recai sobre a maldição do Cão Negro, que parece ter voltado a assombrar a família. Doyle habilmente tece elementos da lenda original na sua narrativa, criando uma atmosfera gótica e suspense que mantém os leitores presos até a última página. A história se passa em Dartmoor, uma região conhecida por seus pântanos traiçoeiros e paisagens desoladas, que contribuem para o clima de mistério e terror. A mansão Baskerville, com seus corredores escuros e segredos antigos, é o cenário perfeito para a trama. A cada página, Doyle nos leva mais fundo na investigação, revelando pistas e red herrings que mantêm o leitor adivinhando até o final. O Cão dos Baskervilles não é apenas uma história de detetive, é uma exploração do medo e do desconhecido. Doyle utiliza a figura do Cão Negro, uma criatura mítica, para simbolizar os terrores que assombram a mente humana.
A lenda do Cão Negro, com suas raízes em mitos e folclores antigos, é habilmente entrelaçada com a lógica e a dedução de Sherlock Holmes, criando um contraste fascinante entre o racional e o sobrenatural. A habilidade de Doyle em combinar esses elementos fez de O Cão dos Baskervilles um clássico atemporal. A obra continua a ser lida e apreciada por novas gerações, mostrando que o terror e o mistério são temas universais que transcendem o tempo. A influência de Doyle pode ser vista em inúmeras obras de ficção que seguiram, inspirando escritores a explorar os limites do medo e da imaginação. Em última análise, Tecendo o Terror Literário é um tributo à genialidade de Sir Arthur Conan Doyle e à sua capacidade de transformar lendas antigas em narrativas cativantes que continuam a ressoar com os leitores de hoje. Foi um sucesso instantâneo e tornou-se uma das histórias mais populares de Sherlock Holmes jamais escritas. A combinação de mistério, horror e elementos sobrenaturais capturou a imaginação do público, consolidando a reputação de Doyle como um mestre contador de histórias. O livro foi adaptado para o cinema e a televisão inúmeras vezes, com a imagem icônica do cão demoníaco a tornar-se um símbolo duradouro da cultura popular. Não só popularizou a lenda do Cão Negro, mas também ajudou a solidificar o gênero de ficção policial, inspirando inúmeros escritores e cineastas ao longo do século XX.